Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo da carta de Tiago. E aí eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar dando início aqui nos trabalhos de hoje. Irmã Rosângela, pode orar para nós? Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigada, Deus, pelo ontem, que foi maravilhoso. Oh, louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos, dos irmãos que se batizaram. Deus é maravilhoso. Pai, nos abra as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que possamos aprender mais do Senhor. Louva a Deus pela vida do irmão Marcelino, que vai ministrar, ele, o Edgar. Oh, Senhor, os abençoe, dê vida e saúde. Abençoe nossos irmãozinhos da nossa igreja, todos os nossos pastores, seus familiares. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos aprendendo sobre a sua palavra, Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, obrigado, irmã. Então vamos aqui dar sequência aqui no nosso estudo. E aqui na carta de Tiago. Então, a gente está aqui olhando na estante, nós estamos vendo aqui na carta de Tiago, né? Na estante aqui. Hoje eu estou um pouquinho com a voz rouca, mas espero que não atrapalhe aí os nossos estudos. Bom, em Tiago, né, a gente está na parte da leitura da carta. A gente já fez as introduções, já conversamos, né? A carta de Tiago, né, o principal tema dela é sobre a fé e as obras, né? Tiago vem mostrar para a gente que proveito que tem uma fé se não tem obra, se não tem uma evidência, né? Se a nossa atitude, a nossa vida não está coerente com a nossa fé. E aí ele coloca assim, se essa fé que a gente não está demonstrando com o nosso jeito de viver, se essa fé pode nos salvar. Então ele coloca um tema principal sobre as nossas obras, as evidências, como que a gente vive, o nosso viver, ele está evidenciando, as nossas atitudes, elas estão evidenciando que nós estamos com a verdadeira fé. É essa a provocação aqui de Tiago. E aí ele vem falar das obras. E aí que é o que a gente vem estudando aqui, sobre essas evidências, sobre essas obras, e que obras são, né? Que tipo de vida que a gente deve ter, que tipo de atitude para que a gente esteja evidenciando essa fé verdadeira. É isso que essa epístola vem mostrando aqui para a gente. E aí, desde o primeiro capítulo, Tiago já vem mostrando coisas para a gente nesse sentido. Então, a primeira coisa que ele faz aqui no capítulo 1, ele está mostrando que a gente passa por muitas lutas, muitas provações. Aí fala, pô, mas se a gente acreditou, a gente tem fé, né? Mesmo assim, a gente passa por lutas? Sim. E ele vem mostrar que mesmo as lutas, elas trazem benefícios para a gente, mesmo as lutas, as provações, elas têm uma, um propósito. E aí, através da sabedoria, é que a gente vai entender essas circunstâncias, e ele fala para a gente como a gente obter essa sabedoria. E aí ele também mostrou para a gente, ainda no capítulo 1, que tudo isso que a gente passa aqui na Terra é transitório. Isso quer dizer que a gente tem que focar mais na questão espiritual, mais na eternidade, porque essas coisas aqui que estão tirando a nossa atenção, que estão nos afastando da nossa fé, que às vezes não está deixando a gente evidenciar a verdadeira fé, isso aqui é passageiro. Então ele mostrou isso para a gente. Ele falou sobre o pecado, sobre o bem, sobre a palavra de Deus, sobre a gente cumprir o que está escrito na palavra. Então, já no capítulo 1, ele deu esse pano de fundo. E no capítulo 2, então, ele começou a falar sobre a nossa ação, sobre as nossas obras, e ele fala sempre sobre o tratamento das pessoas. Então, ele já começou falando no capítulo 2 que a gente tem que amar o próximo
como a nós mesmos. E que se a gente fizer isso, então a gente vai ter as boas obras através da fé. Porque se a gente não tiver essas obras, essas evidências, então a nossa fé está morta. E aí no capítulo 3, ele falou sobre os pecados da língua. Já que ele começou a falar do tratamento dos irmãos, ele disse dos perigos de como que a gente está, o que a gente está falando e como que a gente fala. Como que a gente leva as coisas para as pessoas. No capítulo 1, ele falou que a gente tinha que saber ouvir. Aqui no capítulo 2, ele falou que tem que saber falar. Então, a gente tem que saber controlar a língua. Isso no capítulo 3 ele mostrou. E aí, e ainda no 3 ele falou, a gente precisa da sabedoria, a sabedoria que vem do alto, para a gente saber agir diante disso, para a gente saber falar, para a gente saber tratar as pessoas, para que a gente tenha um proceder digno, né? Então, e aí ele também aproveitou no capítulo 3 e mostrou qual que é a sabedoria, como a gente sabe que essa sabedoria que nós estamos usando é a que vem do alto. Então, ele mostrou qual que é a sabedoria terrena e mostrou a qual que vem do alto. Inclusive, na terrena, ele deu duas características para nós, que é sentimento de inveja, né, de você querer coisas dos outros, invejar as outras pessoas, e um sentimento faccioso, um sentimento de você se dividir, de você fazer panelinha, de você separar pessoas, tratar pessoas de modo diferente. E isso é perigoso. E aí nós entramos, então, no capítulo 4, né, que a gente leu domingo passado aqui até o versículo 7, e hoje a gente vai do 7 para frente, né? Aí, então, no capítulo 4, né, depois de ele mostrar tudo isso que a gente conversou agora, rapidamente, ele nos mostra de onde vem todos esses problemas, essas brigas, essas guerras, esses conflitos que a gente tem com os irmãos. Porque, basicamente, essa carta ele está tratando disso, né? Do nosso relacionamento entre os irmãos. Esse é um relacionamento, o relacionamento entre os irmãos, né, os conflitos, as guerras, que são as principais obras que ele evidencia aqui para nós, é que está nos trazendo muitos problemas. E ele fala, e da onde vem isso, né? Da onde vem essas brigas, da onde vem esses conflitos, essa ira, né? Ele falou, vem da nossa natureza, né, que é pecaminosa, e vem do querer se satisfazer a si mesmo, né? Então, a gente querer a satisfação própria e não pensar no próximo, é que traz esses problemas, essas disputas, né, esses conflitos. São os interesses próprios, a gente vê isso muito, muito. E aí, por isso, nesse primeiro bloquinho, a gente estudou duas coisas aqui, a gente trouxe aqui, vou até pôr aqui, ó. A gente falou do hedonismo, que é a satisfação própria, nos prazeres terrenos, nos prazeres da vida, né? Essa busca de satisfazer, de ser feliz com as coisas terrenas, né? De o ter, né? Ser, ou ser notado, enfim, essa busca de poder, de dinheiro, de riqueza, né? De satisfação das coisas próprias e dos seus, né? Esse tipo de coisa é uma das origens dos conflitos, nós aprendemos aqui. E o contrário disso, a gente também colocou aqui, em vez de você pensar só em si mesmo, que é uma natureza normal, é pensar na unidade, na união entre os irmãos. E aqui a gente trouxe um trecho lá de Atos, onde a gente falou sobre a unidade cristã também domingo, e que o Espírito Santo ele produz essa união. Aqui a gente viu lá, né, que a multidão que creram eram um, né, o coração e a alma. Então, quando essa fé verdadeira, quando essa conversão verdadeira, né, fez com que todos fossem um e tudo, né, porém era comum. Então, essa união é produzida pela presença do Espírito Santo. Então, o Tiago deixa bem claro para a gente que o que é terreno nos afasta de Deus. E o que é espiritual, quando temos a atuação do Espírito Santo, vem a união. Olha só, e aí, através das nossas atitudes, a gente começa a entender se aquela fé que a gente tem é verdadeira ou não.
Aí a gente começa, quando você fala assim, lá vai um crente, ó, quer dizer que ele está tendo atitudes, né, mostrando que ele tem a fé verdadeira. Ou quando você chega para alguém e fala assim, oxe, você não é crente não, é fazendo isso? Então, as nossas próprias evidências, o nosso próprio agir, o nosso jeito de fazer as coisas, eles vão testemunhar se a nossa fé é verdadeira ou não. Então, é isso que o Tiago tem trazido aqui para nós. Então, é isso que a gente vai entendendo o que ele quer dizer realmente. Então, aqui no capítulo 4, a gente vai dar a sequência através do versículo 7, né? E lembrando, então, que esse primeiro, os versículos, né, quando o Tiago fala para a gente que esses conflitos, eles realmente, eles nascem da disputa de interesses próprios e também da nossa natureza de querer coisas do mundo, né? Que a gente acha legal, acha bacana e a gente quer, e aí ele faz aqui uma observação para a gente, né? De que as coisas do mundo elas não estão de acordo com as coisas de Deus. E aí ele fala, olha, se você escolher as coisas do mundo, você não vai conseguir ser amigo de Deus, porque são incompatíveis. A nossa natureza humana ela é incompatível. Se a gente for por esse lado das nossas, do que a gente quer, dos buscar interesses nossos e dos nossos, enfim, a gente vai estar se distanciando de Deus. Então, Deus é unidade. A nossa natureza humana é cada um por si, né? Os meus interesses, a minha felicidade nas coisas terrenas. Então, é isso que ele mostra aqui do versículo 1 ao 7. Então, ele fala assim, que o Espírito tem ciúme, né? De nós, esse ciúme do tipo assim, não quer que a gente vá para o mundo, quer que a gente venha para ele. E aí, ele, no versículo 6, ele fala assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você tem a soberba, você está indo para um lado contrário. Se você é humilde, você está indo para o lado certo. Então, portanto, agora a gente vai entrar no versículo 7. Portanto, né, vamos ler, ó, a gente já leu, mas vamos ler de novo, né? O versículo 7, domingo passado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Bom, esse bloquinho aqui, esses versículos 7 a 10 são muito importantes, porque ele, fora de contexto, ele traz dúvida. Então, a gente vai conversar isso hoje aqui. Vamos aqui no versículo 7 por enquanto. Todo mundo fala, sabe, mas às vezes a gente não faz, a gente não age adequadamente, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, agora, pensando nesse contexto todo que a gente está falando, entre aquela briga entre as nossas coisas terrenas e as coisas espirituais, entre a busca do prazer próprio, ou a da satisfação própria, e a não tratamento adequado dos irmãos, as contendas, que isso tudo não vem de Deus, então ele está falando, meu, não vai por aí. Se sujeita a Deus. Quando a gente fala para se sujeitar a Deus, a gente já está falando do espírito, da união, de compartilhar, de amar o próximo como a ti mesmo. Então é para outro lado. Então ele está falando, se sujeita a Deus, sai desse outro caminho. Agora, então, entendendo tudo, essa disparidade entre o mundo terreno e o mundo espiritual, esse problema que há entre esses dois polos, né? Essa incompatibilidade que há entre as coisas da terra e as coisas do céu. Entendendo tudo isso, ele está falando, se sujeite a Deus. Resiste ao diabo, resiste às coisas terrenas, resiste às coisas do mundo, porque ele não é compatível.
Ele não é compatível do que Deus espera de nós. Ele não é compatível para quem aceitou Jesus como Salvador, né? Então, é um outro tipo de vida, é uma transformação. Que se você teve a transformação, você vai mudar isso. Então, ele está falando, fuja, resista ao mal, resiste ao diabo. E ele também vai fugir de vós. Como assim? Porque não está adiantando. Você não está dando moleza, não está dando brecha, né? A gente, sabe quando a gente costuma falar assim no nosso popular, a gente está conversando, falar, ó, não dá milho para bode, ó, não dá sopa para azar, né? Quando a gente vai dar um conselho, você fala, ó, cuidado, né? Mais ou menos assim, ó, não fica aí dando moleza que, né? Não fica andando aí na beiradinha não, que senão você vai cair lá, né? Não fica dando moleza, sai desse lugar, sabe? Sai desse lugar. Então, se você ficar andando lá na beiradinha, aí pode cair lá no barranco. Mas se você andar lá bem afastado, então o problema vai fugir de você, o problema já não vai estar te rondando. Então, quando ele fala assim, ele está deixando muito claro para a gente que a gente tem que ter um lado, que a gente tem que escolher, tem que ser coerente e ir lá. Então, foge de um para poder ficar no outro. E o próprio diabo vai fugir de vós. Então, isso foi esse versículo 7, ele é muito conhecido, mas agora a gente está conversando, e vai conversar o 7, o 8, o 9 também, no contexto de todo o aprendizado que nós tivemos até agora. Tem um contexto de para quem Tiago está falando, com quem? Está falando com os crentes, está falando com a igreja. Né? Então, e agora, tem versículo aqui que a gente vai ver já já, que se ele for lido sem contexto, a gente vai gerar dúvida e nós vamos esclarecer aqui. Então, esse versículo 7 é isso. Então, vamos nos sujeitar às coisas de Deus, às coisas do alto. Vamos resistir a essas coisas que a gente sabe que é do mal, a gente sabe que é perigoso. Né? Então, vamos resistir. E aí, no versículo 8, antes de eu falar aqui do versículo 8, deixa eu dar uma palavrinha para o pastor Vanderlei. Amém. Esse versículo é tão, além de ser muito conhecido, é uma verdade e um grande ensinamento para nós obtermos vitória. Quando fala, primeira coisa, sujeitar, o que é fazer? Faça a vontade de Deus. Mas eu quero fazer a vontade. O que eu tenho que fazer? Às vezes eu não tenho força para fazer. Aí ele continua dizendo, olha, para você fazer isso, você tem que resistir o que o diabo está oferecendo a você. Então, você vê que é em junto. Quer dizer, para você sujeitar, você tem que resistir. É você vencer aquilo que o diabo está colocando à sua frente. Aí, mas eu quero fazer. O que eu tenho que fazer para sujeitar essa vontade? Sabendo que eu não quero fazer a vontade do inimigo. Aí nós vamos lá em Efésios, capítulo 6, que fala sobre revestimento da armadura de Deus. Lá está, agora, então você observa aqui, essa é a palavra, sujeitar, e fala, não, eu quero sujeitar, eu quero fazer a vontade de Deus, mas para isso, Vanderlei, você tem que resistir às tentações, aquilo que o inimigo tem colocado à sua frente, mas eu não tenho força, não tem força? Vão lá no Efésios 6, armaduras de Deus. Então aqui está, tudo ligado, né? Então, você quer vencer realmente o inimigo? Sujeito à vontade de Deus. Mas para fazer essa vontade de Deus, você tem que estar como soldado de Deus. Você tem que estar com as armaduras de Deus. Está escrito lá no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, deve ser, né? Aqui, é isso mesmo. No demais, irmãos, meus fortalecei-vos, olha assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder eu quero. Aí você vai vencer o inimigo, vai vencer. Mas como é que eu vou fazer? Calma, Vanderlei. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra o quê? As investidas do inimigo, contra a cilada do inimigo. Amém? Amém.
E, inclusive, né, pastor, ele vai dando a dica, ele vai complementando e dando a dica, né? Como que eu faço isso? Além Como é que eu faço? da dica que o pastor Vanderlei deu, e ele fala que, aí uma das dicas é, no próprio versículo 8 ele fala, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aqui é uma dica importante, não adianta a gente achar que vai vivendo aí de qualquer jeito e Deus vai livrando. Não, a gente tem que buscar Deus. A gente tem que se sujeitar e buscar. E quanto mais você busca, mais Deus vai estar presente na sua vida. Amém. Mais o Espírito Santo estará atuando na sua vida. Então a gente tem que buscar a Deus para que Ele possa nos ajudar, porque não vai ser assim, a gente vai viver nossa vida de qualquer jeito e ficar Deus, através dos seus anjos, correndo atrás para ficar livrando e está tudo certo. Ah, eu já me converti, agora estou salvo e estou protegido, agora posso viver de qualquer jeito. Não, temos que buscar, ó, chegai-vos a Deus, Ele se chegará. Deus é maravilhoso, Ele quer isso, Ele quer nos ajudar, Ele quer estar conosco, mas a gente tem que buscar, a gente tem que se sujeitar a Ele, ao jeito dEle, aos ensinamentos dEle, para que Ele possa também modificar, nos transformar, fazer uma nova vida, uma vida plena, diferente dessa do mundo que Tiago vem nos mostrar. Amém. E aí ele fala assim, ó, só vou passar de novo para o pastor. E aí ainda ele fala, e para você se chegar a Deus, né, ainda no mesmo versículo outro, ele fala, purificai as mãos. E ele fala, limpai o vosso coração. Então ele está falando que quando você vai procurar Deus, quando você vai se achegar a Deus, você tem que se purificar as mãos e o coração. As mãos na questão das obras, do que você faz, e o coração na questão do sentimento, de como que você vai se portar, se comportar diante de Deus. Pastor Vanderlei ia fazer mais uma observação. É só interessante que é a Bíblia, né? É a palavra de Deus, uma coisa complementa a outra, né? Porque às vezes quando você vai pregar, eu estou pregando assim, eu falo, você tem que sujeitar a Deus. Ah, mas eu quero sujeitar, mas eu não consigo, né? Fazer a vontade de Deus. Ah, mas como que não consegue? Tem que resistir, mas não consigo resistir ao inimigo. Ah, mas aí você vai lá em Efésios, o que você tem que fazer? Então, isso aí é uma complementação. E depois aí ele fala, chegava a Deus, como é que eu vou chegar a Deus? Resistindo, fazendo a vontade de Deus, né? E resistindo ao inimigo. Então, a gente observa que a palavra de Deus encaixa toda inteirinha, né? Um versículo chama o outro. Ó, tem dúvida aqui? Vai lá em Efésios, vai lá em Timóteo, vai lá. Então, é isso. Por isso que é importante nós lermos a palavra, não é apenas um capítulo, um versículo, nada, um livro. A palavra é que complementa uma a outra, desculpa. Amém, obrigado. Sim, amém. Então, e ele deixa aqui bem claro, quando ele fala purificai as mãos e limpai o coração, aqui a gente já imagina, quando você está se relacionando com as pessoas, né, nesses conflitos, nessas disputas, né? Enfim, você já vê que se você pensar sempre em se purificar e limpar o coração, você vai ver que já está incompatível com o que o mundo, né, está acostumado. Então, e ele fala para a gente se achegar a Deus com as mãos limpas e o coração puro. Então, a gente tem que limpar as mágoas, a gente tem que esquecer às vezes, a raiva que a gente tem das pessoas que cometem algumas coisas e a gente não gosta, sabe? A gente tem que se desprender disso, a gente tem que limpar o coração. Senão vai ser difícil a gente se sujeitar a Deus. Uma coisa é muito ligada à outra. Então, Tiago, aqui nessas duas dicas para a gente, que é purificar as mãos e limpar o coração, é bem profundo isso, é bem profundo. O Edgar levantou a mão, né? Marcelino, vocês estavam falando, conversando, eu estava pensando numa situação que o cristão, às vezes, o comportamento do cristão, depois de muito tempo dentro da igreja, muito tempo no evangelho, né? Tudo bem que a gente tem que renovar a cada dia a nossa fé e crescer no evangelho e tal, mas existem alguns momentos da vida do cristão, depois de muitos anos ali acompanhando o evangelho e acompanhando os cultos e as reuniões, estudando e lendo a palavra e tudo, alguns erros ou alguns procedimentos não cabem mais ao velho cristão.
Sabe assim? Eu penso assim, é como você pegar um carro e depois de 10 anos dirigindo o carro, já tendo carta, lá, carteira de habilitação, durante 10 anos, você olhar para o carro e falar, como é que eu engato a primeira? Como é que eu faço? Eu tenho que acelerar? Sabe assim? Tem coisas que não cabem mais. Então, às vezes, eu cometo alguns erros que eu falo, puxa vida, não é possível. Eu já estou há 20 anos dentro da igreja. Eu já estou há 20 anos ouvindo o evangelho, ouvindo pessoas falando. Essa orientação que foi dada agora, eu já ouvi 20 vezes, e eu cometo o erro em seguida, assim, de uma maneira tão simples. Então, eu não cometi o erro. Sabe? Então, tem casos em que resistir ao diabo e a limpar, né, se purificar e tudo mais, isso deveria ser básico, né? E às vezes o cristão comete esses erros. E ele vai de uma forma impura, o diabo está me tentando, eu caí, sabe, ele me tentou, eu caí. Não dá mais, não cabe mais para a gente. Né? Não dá para andar no acostamento, né, Edgar? Você já tirou carta há tanto tempo, já sabe como dirigir, e de repente você está indo pelo acostamento, cortando a fila, né? Então, assim, não cometa mais alguns erros, né? Sabe assim? Tem coisas que não cabem mais ao velho cristão. Eu sempre penso isso. Eu, às vezes, cometo erros primários no cristianismo. Eu fico pensando, puxa, não é possível que eu estou cometendo esse erro depois de tanto tempo no cristianismo. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar um pouco o quanto, sabe? Imagine que você já está fazendo um pós-doutorado e fica, e de repente fica na dúvida numa coisa muito básica da língua portuguesa ali. Será que vai estudar a língua portuguesa para poder se preparar para estar num outro nível de estudo? Então, assim, não tem mais, tem erros que você não comete mais, não deveria cometer mais. Então, quando ele fala ali, são coisas talvez para um novo cristão, para aquele que está chegando ao evangelho, né? Está chegando agora, então fala, olha, quando o diabo estiver aqui tentando, resiste a ele, vai com Cristo, se purifica e tal. Agora, falar para um velho cristão que ele tem que resistir ao diabo, não se entregar e se purificar e tudo mais, seria chover num molhado já, né? Mas isso é uma posição só, É isso só mesmo. só um comentário. Isso mesmo. O pastor também ia complementar, né, pastor? Tá mudo. Tá mudo. Aquilo que eu ia falar alguma coisa sobre o Edgar já falou, né? Eu acho que foi bem explicado realmente. Aí eu digo mais ainda, como pastor, né? Eu prego isso aqui, né? Eu prego isso, estou pregando. Ah, mas eu não estou fazendo aquilo que estou pregando, né? Poxa, é o primário, né? Aceitar Jesus é coisa primária. E depois você complementa, vai conversando. Então, realmente, cara, é isso aí. Nossa, é o primário, você aprendeu ali e continua no mesmo erro. Isso não é fácil, não. Pastor, a gente olha para o pregador. Eu estou pregando, mas continuo no mesmo erro. Pastor, a pessoa que já pode comer uma feijoada, como diria, né? E ainda está na papinha lá, fazendo lá papinha, o Nescau, papinha de bebê, né? Cortando bananinha e tal. Puxa, você já pode comer uma feijoada, irmão, né? Não, mas eu tenho que comer essa papinha aqui porque eu tô bem aqui com a papinha. Não, experimente coisas novas de Deus, né? Coisas mais profundas, mais, né? Bom. Também a pastora Débora, levantou a mão. Sou eu. É que meu celular deu um problema, não consegui entrar. Tá. Acho que foi o banho de ontem. Então, eu tô rouco por causa de ontem, do gelado e da churrasqueira quente. Então, eu acho que a gente precisa também deixar bem claro que muitas vezes a gente fala assim, você tem que resistir ao diabo, e às vezes a gente está esperando coisas assim terríveis que o inimigo vai fazer na sua vida. E nem sempre é assim. Muitas vezes o diabo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. Porque se você fizer a sua vontade e não a de Deus, você vai estar se afastando de Deus. E muitas vezes são coisas simples, muito simples. Às vezes é uma mentirinha que você conta, é uma fofoca que você faz, às vezes é um engano que você dá ali no serviço para se dar bem. São coisas simples, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o inimigo ele só quer que você faça a sua vontade, aquilo que está lá no fundinho do seu coração. Porque às vezes a gente fala assim, não, você tem que resistir ao diabo. Você já imagina assim, vindo um monte de coisa sobre sua vida, um monte de provação, e às vezes não é isso. Às vezes é uma coisa muito pequena, muito simples, que você precisa resistir, sim. E porque ele quer que você faça a vontade dele.
Ele não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. Você não precisa fazer a vontade do diabo. Se você fizer a sua, aquilo que está escondido lá no seu coração, você vai estar se afastando de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses detalhes também. Certo. Edgar também implementou. Amém. Posso? Pode falar. Aqui é os 3 pontos presbiterianos, né? A vontade de Deus, a minha vontade e a vontade do inimigo. São 3 pontos presbiterianos. Verdade. Né? A vontade de Deus. E qual é a minha vontade? Sabe que por que a minha vontade? É a minha natureza. Que não é isso que muito fala, não, porque eu sou assim mesmo. Não, como você é assim? Tem que mudar. Deixa a vontade de Deus prevalecer sobre a sua natureza, que é sobre a sua vontade. Só isso. Amém. É isso mesmo, Edgar. Essa questão da vontade que o Vani falou ali, né? Às vezes a minha vontade, isso já é uma ferramenta do diabo, né? Ele tem lá a caixinha de ferramentas dele, uma delas é essa aqui, a vontade do, sabe? Ele vai lá e hoje eu vou usar a vontade do cristão aqui. Opa, peguei aqui, coloquei, bom, aplica aquela ferramenta ali. Porque às vezes a gente quer mesmo, eu vou lá e vou quebrar, eu vou lá e vou não sei o quê, eu vou lá e ele fala, isso aí, quebra mesmo, né? Então, assim, sabe, é porque eu sou colérico, eu sou não sei o quê, sanguíneo, para que ficar procurando nomes porque você é de Deus. E você sendo de Deus, você tem que se comportar como filho de Deus. Peraí, filho de Deus vai se comportar quebrando os outros? Filho de Deus vai se comportar xingando, fechando, brigando, arrumando confusão? Peraí, não está batendo, né? Né? Então, assim, tem que ser corrigido. E aí o diabo se aproveita dessa vontade como ferramenta especial dele. Essa aqui eu gosto de usar sempre, que é a vontade do cristão aqui, né? Como diz o pastor Vanderlei, é a natureza, né? Natureza nossa, se a gente natureza se deixar humana, levar. pecaminosa, caída, que comete erros por alegria, às vezes. Olha, eu consegui passar na frente do outro, mas mediante o quê? Uma falcatrua, alguma coisa errada, alguma coisa para tirar proveito. Então, olha, o irmão ele vai perder lá, mas eu vou ganhar aqui. Isso é o que importa. Espera aí, né? Alguma coisa está errada, né? Pastor Vani? Só mais uma coisinha. Você vê que como Deus é maravilhoso, né? Que essa palavra que está tendo hoje tem tudo a ver com a palavra que eu vou trazer à noite, que vamos falar sobre a presença de Deus. Olha. Você vê como Deus trabalha, né? Tivemos o batismo ontem, que o batismo nada mais é do que você está buscando a presença de Deus também. Hoje vocês estão falando sobre isso e à noite eu vou estar falando também sobre a presença de Deus. É só um comentário. Tá, então eu também queria aproveitar e complementar, pastor, porque você falou do batismo de ontem. Então, Tiago está aqui mostrando para a gente sobre a gente ter fé e a gente ter uma atitude, uma evidência que prova aquela fé. A gente viu aqui o exemplo de Abraão, né, a fé de Abraão, né? Só que pela atitude dele, de quando Deus pediu, né, o sacrifício do filho, ele confiou em Deus e foi lá. A atitude dele comprovou a fé. Assim como ontem os batismos, as pessoas que aceitaram Jesus, tiveram a fé, elas tiveram uma atitude, eu quero ser batizado. É uma atitude, isso é uma obra, isso é uma evidência da fé. Então, essa é uma evidência de que você está no caminho certo, de que você quer uma vida com Deus. Então, isso realmente é também um exemplo que Tiago nos mostra, né? Que a nossa obra, a nossa atitude, o que a gente faz, ela vai dizer se a nossa fé está correta, se ela é verdadeira, se nós estamos no caminho certo. Muito bom. Bom, e aí, no versículo 9, eu queria até aproveitar esse versículo 9. Vocês viram que eu dei uma grifada nele aqui, né? Às vezes a gente tem muito disso, de abrir a Bíblia e ler um versículo, né? Muitas pessoas fazem isso, né? E esse aqui é um versículo que, se você ler ele sem o contexto todo que a gente vem trazendo até agora, causa muitas dúvidas. Olha que interessante o versículo 9, né? Eu até trouxe, inclusive, em outras versões aqui da Bíblia. Ó, vamos ler de novo, ó. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Imagine você abriu a Bíblia, falar, acho que eu vou ler um pouco da palavra, e pega só o versículo.
fora de contexto. Olha a dificuldade que vai dar para a gente entender. Hoje não, a gente vai entender bem ele, porque a gente está contextualizado no ensinamento. Mas olha só que interessante. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ó, vou até pôr aqui, ó, a mesma versão. Tá vendo aqui embaixo? Dá para ler aí? Dá, né? Pus aqui mais uma versão, né? Eu vou ler aqui, ó. Isso aqui está querendo dizer o quê? O que ele escreveu? O que Tiago escreveu aqui nesse versículo 9? Né? Que falou, afligível, lamentar. Vamos ler aqui, ó. Reconheçam a sua miséria, ou reconheçam o seu erro. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Ele é mais ou menos assim, ó. Quando a gente está conversando com alguém e você fala assim, meu, você está rindo do quê? É para chorar. Como quem diz, não, você não está entendendo o sentido? Você está dando risada, mas não é para rir, é para chorar. Como assim? Não, porque isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, é para chorar. Isso daí é para a gente desaprovar, não é para provar. Então, contextualizando em tudo que a gente está falando, que Tiago está chamando a atenção, do jeito de viver que está errado, que a gente tem que sair dali para ir para lá, que a gente não tem que satisfazer o desejo próprio, a gente tem que tratar bem o irmão, temos que ter a união e não a separação, né? Então, ele está falando dessas atitudes que não estão evidenciando a nossa verdadeira fé. Ele está falando do jeito de viver que está errado, que a gente... Sabe, as festas estão erradas, ou o que você está fazendo está errado, esse riso, ou né, essas coisas aí que vocês estão fazendo, está errado. Então, é mais ou menos assim, o cara vem, vou dar um exemplo, né, fictício, o cara está dando risada porque ganhou lá um joguinho lá, mas ele roubou, ele trapaceou, e ele está lá dando risada. Aí alguém chega e fala, você está rindo do quê? Você ganhou o quê? Você fez errado. Então, quando Tiago vem nesse versículo 9, ele vai falar assim, afligi-vos, lamentai, chorai. Ele está falando assim, ó, isso que vocês estão fazendo, isso que eu estou falando, está errado. Esquece essa alegria, esquece esse riso, não é esse. Isso aí é choro, porque isso aí está errado. Então, reconheça o erro, lamenta o erro, chore pelo erro. É isso que ele quer estar falando. É isso que ele está falando. Essa alegria, esse riso que ele está falando para a gente transformar é a do erro, de viver a vida transitória, de viver segundo a nossa satisfação própria, segundo o que ele acabou de explicar da origem dos problemas. Então, ele acabou de explicar para a gente da onde vêm as guerras, da onde vêm os conflitos entre os irmãos. Então, ele está explicando da onde está vindo tudo isso. É da nossa natureza de querer o bem próprio. Então, é sobre isso que ele está falando aqui no versículo 9. Então, não dá para ler o versículo 9 fora de contexto. Agora sim, agora entendi, Marcelino, que ele está falando que de tudo isso que ele explicou e que a gente entendeu que não é o caminho certo e que é uma vida que a gente pensa que talvez seja alegre ou feliz e está errada, é isso que ele está falando. Não esquece isso. Transforma essa alegria aí em choro, porque não é esse o caminho. O caminho é você ir para Deus. O caminho é você ter a unidade entre os irmãos e não a separação. Então, deu para entender? Alguém quiser comentar alguma coisa? O entendimento desse versículo 9, no contexto, ele fica muito claro para a gente. Quando eu li isso daqui, já um tempo atrás, eu li assim, ele bem fora de contexto, eu achei estranho esse versículo. Agora não. Pastor Vanderlei, quer falar? Amém. Eu estava pensando aqui sobre esse texto, e eu vi o contexto evidente, quando fala que deve resistir, né, fazer a vontade de Deus. Hoje, quantas pessoas que estão sorrindo, dando risada, acham que estão felizes, fazendo coisas erradas. Esquece que amanhã a sua alegria vai ser transformada em tristeza. E, do contrário, louvando o nome do nosso Deus,
Às vezes nós passamos por tanta tristeza, mas nós estamos sujeitando à vontade de Deus. E essa tristeza será transformada em alegria. Exatamente, pastor. Muito bem complementado isso. E é isso mesmo. Aí a gente entende realmente esse versículo 9. Agora ficou bem entendido, Edgar. Às vezes nós vivemos aí um próprio... Você acaba se enganando, né? Você acaba vivendo de uma maneira... eu estou aqui, eu estou fazendo isso na igreja, estou fazendo aquilo outro, mas está tendo uma vida totalmente contrária daquilo que você professa dentro e junto com os irmãos, né? Então, às vezes, é aquela alegria de estar ali fazendo alguma coisa, é um engano, né? É um engano, na verdade, você deveria estar triste pelo que você está fazendo, né? E nessa tristeza, você se conscientizar de que tudo que você está fazendo está errado, não está agradando a Deus. E aí sim, a alegria vem pela manhã, né? Essa tristeza que está ali com você é uma forma de você entender que você está fazendo errado, fala, puxa, eu não posso estar cometendo esse erro, né? E aí, ao observar tudo isso, você te dá aquela tristeza, aquele choro, e fala, não, isso não está certo, e isso vai gerar coisa boa lá na frente, né? Agora, se você vive numa alegria, fazendo um monte de coisa errada, e aí até mesmo, né, até mesmo enganando, né, para que os outros achem, olha, lá vai um homem de Deus, olha como prega, olha como fala, olha como canta, olha como, né, sapateia dentro da igreja. E, na verdade, você tem atitudes erradas no dia a dia. Isso tudo é um engano que causa uma alegria falsa e que, na verdade, você devia estar chorando por tudo isso. Você devia estar na igreja chorando. Por que você está chorando? Olha, você nem te fala que eu estou chorando, né? E, na verdade, você está tendo consciência daquilo que você está cometendo, né, dos erros que você comete. E isso vai gerar coisa muito boa. Esse choro vai gerar coisa boa. A alegria não vai gerar coisa boa, vai te enganar. Tá tudo bem, olha, eu sou bom. E, na verdade, às vezes você está cometendo erros graves, né? Como cristão. Estou nem falando de fora, né? Estou falando dentro da igreja, né? É isso mesmo. Amém. E, inclusive, né, Tiago, ele deixa assim, muito claro, né? Porque ele já falou assim para a gente, que até citou a escritura, né, no versículo 6, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, aqui ele está falando disso, né? Da soberba, né? Dos soberbos e da forma com que ele está indo. Então, ele está falando, meu, se arrependa, né? Reconheça que isso que você está fazendo tá errado. Então, se lamente ou chore, porque não é esse o caminho. E aí, no versículo 10, ele complementa, ele fala, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, ele está falando que os humildes, Deus vai dar a graça, vai exaltar. Os soberbos, não. Ele já está falando, Deus vai resistir ao soberbo. Então, não adianta você estar aí nessa alegria ou nesse jeito de viver errado. Não adianta, viu? Não é você está chorando aí, você está rindo aí, mas não é para rir, é para chorar. Pode chorar. Porque você vai dar conta lá na frente. Então, é nesse aspecto que o Tiago vem deixar isso claro para a gente. Então, eu grifei esse versículo 9 mais por conta disso, né? Quando a gente lê um versículo assim, só ele, sem contexto, a gente acha esquisito, né? Mas quando você entende todo o contexto, aí já fica certo. Aí, agora entendi, porque ele explicou tudo direitinho, e aí no final ele falou, então, entendendo tudo isso, sai desse caminho errado, vai para o caminho certo. Já expliquei qual é o errado, já expliquei qual é o certo, então você não vai por esse caminho, vai por esse outro caminho. Então tá. Então, essa carta de Tiago é um ensinamento para a igreja muito forte, assim como as de Paulo, né, também são vários ensinamentos para a igreja. Essa de Tiago aqui, ela foi muito importante para a gente, né? Bom, e aí, acho que falta 8 minutos, né? A Helena quer falar, Marcelo. A Helena Quem? É rapidinho. Irmã Helena, fala, irmã. Completando aí o que o Edgar está falando, eu vejo assim, muitas vezes a pessoa, ela, a gente mesmo, né, tá fazendo alguma coisa, assim, tipo assim, não estuda, lê a palavra, mas não participa de escola dominical, né? Não participa dos estudos.
E muitas vezes a pessoa tá na igreja, ela já tá, mas ela lê a Bíblia, né? E ela não entende muito. Então, ela comete erros e pensa que está fazendo a coisa certa, porque ela não está aprendendo. Que nem esse livro de Tiago está me ensinando, parece que eu nunca li ele, você entende? Está me ensinando muitas coisas, está me abrindo os olhos para muitas coisas, até por coisas que eu estou passando nesse momento, que Deus falando comigo, que eu falei da outra vez, Deus falando comigo, Helena, olha aí, ó, você tem que fazer assim, ó, porque assim não tá certo. Olha, Helena, você tem que se corrigir, você entende? Porque eu acho assim, se a gente não tivesse esses ensinamentos, a gente vai fazendo coisas, continuamente fazendo errado. E a pessoa muitas vezes nem está despertando para isso, porque não foi explicado aqui esse. Até eu escrevi aqui, eu grifei esse versículo 9 e o 10, você entende? Porque eu nunca tinha ouvido desse jeito assim, você entende? A gente Amém. lê, mas não tem ensinamento, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que não está agradando a Deus e a pessoa não está sabendo, porque ela não participa, ela não estuda, você entende? Por isso que eu estou falando, esse livro de Tiago parece que é pela primeira vez que eu estou lendo ele. Está sendo uma bênção na minha vida, tá bom? Amém. Deus abençoe, é isso mesmo que eu ia falar, tá bom? Glória a Deus. É verdade isso mesmo, irmã. Olha, eu vou falar, viu? Como diz o pastor, eu estou aprendendo muito, pastor. Bom, então, pastor, vou passar já nesses 5 minutos que faltam, passo a palavra para o pastor Vanderlei, e o próximo bloco a gente vê domingo que vem. Amém. Nós observamos a palavra de Deus, como que ela nos ensina, nos fortalece e nos anima. É isso. E quando você está meio assim, sorumbático, né, bocambúzio, aí você vê que você começa a ler a palavra de Deus e você vê que existe um ânimo sobre você. Mas por quê? Porque é Deus falando comigo. Por isso que é importantíssimo nós ler. Quanto mais você lê, Deus mais está falando com você. Olha que lição, né? Eu louvo a Deus que eu estou aprendendo com vocês, aprendo com todos, né? E peço a Deus para que eu possa colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, né? Com essa idade, com essa juventude minha, né? Eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo. Hoje é o nosso culto, mais um culto de vitória, mais um culto de bênção. Ontem foi um derramar do poder de Deus lá no batismo. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. E eu quero agradecer a todos vocês também, que estiveram na organização, que, como sempre, nota 10. Eu não dou nota 10 para muito difícil, mas para vocês eu dou. Que Bem. coisa maravilhosa. Então, que o Senhor venha retribuir para vocês que colaboraram, que ajudaram em todos os aspectos, né? Que estiveram presentes. Foi um batismo que ficou marcado na minha vida, não só pela presença do Espírito Santo, mas pela alegria, né? E outra coisa, irmãos, sem nenhum desavenço, sem nenhuma discussão, sem nada, só glorificando a Deus. Que o Senhor nos preserve debaixo dessa unção de Deus. Isso aconteceu ontem, só pela unção do Espírito Santo sobre todos nós. E vamos continuar orando para que o Luiz de Quinta também tome uma decisão, né? Para se batizar logo, logo, em nome de Jesus, né? Pai amado, muito obrigado, Deus, pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Deus, pela vida do Edgar, do Marcelino e de todos que estão participando. Pai amado, de maneira ou outra, estão nos ensinando a Tua palavra. Através, Pai amado, do testemunho de vida, através da sua manifestação do Teu Espírito. Obrigado, Deus, por tudo. Agora, Pai amado, eu quero pedir, meu Deus, que hoje à noite seja o mover do Teu Espírito Santo sobre a igreja. Eu peço em nome de Jesus que o Teu anjo já esteja lá na porta da nossa igreja, Pai. E quando a porta for aberta para ensaiar os hinos, o Senhor permaneça ali através do Teu Espírito Santo, dando unção para todos que vão participar, através da abertura,
através do louvor, através da palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Eu quero te louvar, Pai, pelo batismo que nós tivemos ontem. Deus, muito obrigado. Não temos palavra para agradecer. Então, eu falo, louvado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus que abençoe. Amém. Shalom, Adonai. Amém, amém. Deus abençoe a Amém. todos. Deus abençoe. Miguelzinho. Deus abençoe A a paz. Deus abençoe.